Olá, rolou polêmica nas redes sociais do canal Papo com Parré e a gente vai conversar agora sobre o que aconteceu. No vídeo eu falei que a coordenadora pedagógica me odiava porque ela apresentou os resultados da alfabetização do primeiro ano. Eu vou compartilhar com vocês a planilha para vocês conhecerem esses resultados junto comigo. Aqui na primeira linha a gente tem as hipóteses de escrita registradas, né? Na segunda linha, o total de crianças de cada uma dessas hipóteses. Depois a gente tem o percentual que isso representa do total de estudantes do primeiro ano. A gente está olhando só para os dados do primeiro ano. E aqui o valor agregado de acordo com aquela faixa de intervenção. Eu dividi elas em 4. Vou explicar para vocês qual é a estratégia que eu estou usando para análise. Os alunos alfabetizados, que são os que estão nessa coluninha aqui do canto, ó, são 3 no começo do ano, está um número bom. As crianças acabaram de começar o primeiro ano, então não é nem esperado que eles estejam alfabetizados. Eles têm todo esse ano para fazer isso e o próximo para finalizar. Então tem bastante tempo ainda. 3 estudantes alfabetizados não representa nenhum tipo de problema. Está tudo dentro da normalidade. Aqui a gente tem o total de estudantes, são 96, o que dá aproximadamente 3% de estudantes. A conta não bate aqui porque eu usei um arredondamento na planilha e ocultei as casas decimais para ficar mais fácil a visualização. Mas o valor é de 3% de estudantes alfabetizados. Em relação aos silábicos alfabéticos, o número é um pouquinho maior, a gente tem 16, e é esse grupo aqui que é o que é esperado no primeiro ano, no início do ano. São as crianças que ainda não se alfabetizaram. Os estudantes pré-silábicos ainda têm um longo caminho para construir, entender que precisam de utilizar letras, que não são quaisquer letras que podem ser utilizadas, e os alunos silábicos, que já representam metade das crianças, já construíram muitas ideias sobre o que eles pensam a respeito da escrita. Então, para a gente, este número aqui é bem importante. Metade das crianças já está silábica. Além delas, 16% dos estudantes já está silábico alfabético, bem próximo do final do processo de alfabetização. Então, quando a gente olha para este número, eu tenho aproximadamente 66% das crianças que já entendem algo sobre o sistema de escrita. Esse número é bom para um começo de ano. Na ponta esquerda aqui da nossa tabela, nós temos 31% de estudantes que ainda não entendem muito bem como funciona a escrita. Usam números misturados com letras, ou não usam letras, usam outras representações pictográficas, talvez até desenhos. Então, estes estudantes são os que precisarão de uma ênfase um pouco maior no início do ano para poder avançar para a próxima hipótese. Daqui a pouco eu explico como nós vamos fazer isso. Então, acho que o resultado da alfabetização aqui está bem claro. As crianças, elas estão, metade delas, no meio do processo, 30% no começo e 19% numa etapa mais avançada, sendo que desses apenas 3 estão alfabetizados neste momento. Nós vamos intervir durante todo o ano e, ao final, eu venho mostrar os resultados para vocês do que aconteceu. Nós resolvemos gravar esse vídeo, fazer a brincadeira nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, para chamar a atenção de todo mundo sobre a importância de fazer uma boa avaliação diagnóstica e como é que a gente lida com esses dados, o que a gente faz com eles. Agora eu vou mostrar para vocês um gráfico na tela anterior, só que distribuído de uma outra forma, que a gente possa visualizar de diferentes maneiras. Isso também ajuda a gente a pensar, refletir. É sempre bacana transformar tabelas em gráficos, em outras formas de representação, não só o gráfico de barras, há outras possibilidades, e agrupar por turmas, o primeiro ano, o segundo ano, o primeiro e o segundo juntos. Isso ajuda a gente a tomar decisões que são importantes para o planejamento. Trabalhar com dados é indispensável para uma entrega de resultados ao final de um processo letivo. Agora nós vamos olhar um pouquinho as estratégias que utilizaremos na escola este ano com esses estudantes, para que eles avancem nas hipóteses de escrita. A primeira delas é trabalhar constantemente com metas. E essas metas são metas de curto prazo, em que nós vamos estabelecer para cada estudante um prazo para que ele avance dentro da própria hipótese ou para a hipótese seguinte. Isso é importante para que não chegue no meio do ano e você não consiga perceber o avanço das crianças e aí demore para iniciar uma intervenção. Estabelecer as metas para cada um deles e monitorando, realizando esse monitoramento, permite que você corrija as necessidades de intervenções se for necessário.
Então, corrigir o curso depende de fazer um bom monitoramento e de ter metas claras de curto prazo. Como são crianças muito pequenas, no vídeo das redes sociais eu fui procurado por uma colega que fazia teatro comigo, a Andrea, que contou um pouquinho a preocupação dela como mãe de iniciar de forma muito precoce o processo de alfabetização no primeiro ano. Ela está certa. A alfabetização não pode se tornar algo que leve as crianças ao desinteresse da vida escolar, que as desmotive, que torne para elas um peso na escola. Precisa ser parte do processo do dia a dia, do cotidiano, precisa ter leveza. Então, as atividades que vão permear a alfabetização na escola necessitam de uma ludicidade. Então, nós decidimos investir em atividades de caráter mais lúdico e com ênfase na aquisição da consciência fonológica. Como é que a gente vai fazer isso? Por meio de parlendas, rimas, são coisas que as crianças se interessam e participam. E ainda elas têm como recurso a memória para servir de apoio à escrita. Então isso facilita muito a aquisição do processo de alfabetização. A terceira ação que nós faremos é a escrita em contextos reais de uso. Então a professora vai escrever um bilhete coletivo na lousa, as crianças vão ditando, ela vai corrigindo junto com eles. Essa aqui, é a nossa terceira estratégia. A aquisição da escrita não pode acontecer de forma descontextualizada. Ela tem que ter o texto como unidade didática. Por isso a gente vai lançar mão da terceira estratégia na escola. Nossa quarta estratégia era uma atividade permanente, tá? O tempo todo na rotina das nossas professoras, que são as atividades de leitura. Ora, ela vai ler como modelo. Em outros momentos, ela vai entregar o livro para que as crianças leiam com autonomia, mesmo sem saber ler. Em outras atividades, a professora vai ler junto com as crianças vão acompanhando a leitura, mas a leitura estará presente o tempo inteiro na sala de aula. Os livros estão nas turmas, já estão sendo entregues para as professoras iniciarem esse trabalho com uma ênfase muito importante. A leitura acaba estimulando muito o processo de alfabetização, e é por isso que as atividades de leitura estarão sempre presentes na escola. E por fim, a gente deixou aqui a quinta estratégia que nós utilizaremos, que são as oficinas de aprendizagem por agrupamentos. Como assim, Adalto? Nós vamos esquecer um pouquinho a organização das classes e vamos dividir as crianças de acordo com aquilo que eles já sabem sobre a escrita. Cada professor assume um grupo, mesmo que não seja um dos alunos deles. A gente mistura as crianças durante esse momento de oficina de aprendizagem e o professor vai ofertar atividades que são específicas para aquele grupo. Quais são as vantagens de fazer isso? São duas. A primeira é diminuir a sobrecarga de trabalho dos professores, porque eles precisarão diversificar estratégias para um determinado grupo de alunos. Isso diminui um pouquinho o volume de trabalho que o professor vai ter que produzir. E a segunda estratégia é que a gente garante que todas as crianças consigam avançar. Os pré-silábicos, os silábicos e os silábicos alfabéticos e alfabéticos. A gente consegue, durante o momento de oficina de aprendizagem, direcionar as atividades para todos os grupos de crianças, garantindo que todos tenham avanço ao longo de todo o ano. Essa é uma estratégia que a gente vai usar muito na escola e que dará excelentes resultados. No fim do ano, a gente volta para mostrar para vocês o que conseguiu fazer com a turminha do primeiro ano. Caso você tenha gostado, queira entender um pouquinho melhor sobre cada uma dessas estratégias, pode deixar aqui nos comentários ou nos procurar nas redes sociais. Batendo um papo com vocês, nós podemos ir decidindo novos conteúdos aqui para o canal para fazer um aprofundamento. O objetivo do vídeo de hoje foi só dar um panorama do que nós iremos fazer. Caso você deseje saber mais, vem bater um papo com o Parré.